Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É sempre bom estar na sua companhia, é sempre bom poder entrar na sua casa, pois já faço parte da sua família aí em casa e isso é muito bom. Hoje vamos falar sobre uma escola de oração para iniciar na experiência de Deus, Escola de Maria. E temos aqui connosco o Sr. Padre Joaquim, Padre Carmelita. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sandra. Como te gosto, estou cá de novo. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre Joaquim a orientar para nós. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então pedimos ao Senhor que nos dê a alegria de vivermos com entusiasmo, com entrega, cada dia que Ele nos vai oferecendo, cada dia uma oportunidade de crescermos na amizade com Jesus, ajudados por Maria, e também de servirmos os demais. Portanto, que o Senhor envie sobre nós a sua graça, envie o seu Espírito, para podermos continuar a ser as testemunhas do mundo de hoje que Ele necessita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Após 3 edições da Escola de Oração, os Carmelitas Descalços, em Fátima, apresentam a Escola de Maria. São 5 módulos de 5 fins de semana de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Padre Joaquim já esteve aqui em alguns programas nossos, já faz parte da nossa família, da nossa casa. Com muito gosto. Porquê esta Escola de Maria? Esta Escola de Maria vem na sequência do caminho que esta Escola de Oração tem vindo a fazer. Iniciamos em 2018, já realizámos 3 edições, digamos, esta Escola de Maria é a 4ª edição na sequência das anteriores, mas com esta vertente mariana é a primeira edição que realizamos. Nós, como carmelitas descalços, temos na Igreja muito esta missão de trabalhar, cuidar a vida espiritual, a vida orante. E, portanto, já há muito tempo que nós pensamos oferecer a toda a Igreja esta possibilidade de realizar um itinerário sistematizado de oração, desde os começos até às etapas mais elevadas da vida espiritual. E então estruturamos dentro desta escola de oração, durante 30 aulas, portanto 30 horas de formação, em que nós percorremos as diferentes etapas da vida de oração, damos os fundamentos da vida de oração, para que cada participante se possa rever mais ou menos em que etapa está e que meios pode e deve ativar para continuar a crescer, para não estagnar, porque às vezes é muito comum, as pessoas têm uns determinados ritmos e ritos da vida de oração, mas às vezes ficam muito estagnadas no tempo, ou seja, não se dão conta que, como tudo na vida, também a vida espiritual, a vida de oração, precisa de crescer, precisa de definir novas metas, de colocar novos meios para atingir essas metas, precisa de ativar todos os recursos que tem à sua volta para poder fazer este caminho. Então, esta escola de oração, primeiro numa versão mais genérica, digamos, os módulos, as edições anteriores foram, digamos, o tema da oração mais genérico. Agora, nós também, a pedido muito dos participantes nas edições anteriores, nós achamos que fazia todo sentido estruturar esta escola. Se quisermos, há aqui um fio condutor que se repete, ou seja, porque há aqui uma estrutura. Primeiro tem a ver com o itinerário normal da vida do cristão, depois também tem a ver com os mestres do Carmelo, que oferecem aqui uma pedagogia, oferecem todo aqui um conjunto de ensinamentos que para nós carmelitas é muito importante apresentá-los à Igreja. Mas há aqui o fio condutor que se mantém, mas depois a grande novidade desta edição, que acontecerá agora a partir de janeiro, é claramente nós elegermos Maria como a mestra da vida espiritual, a mestra de oração. Ou seja, vamos fazer este percurso ajudados por Maria. Em que medida é que a Virgem Maria nos pode ajudar nestas diferentes etapas da vida espiritual, da vida de oração,
como é que a Virgem Maria nos pode ajudar a crescer na relação com Jesus, na relação com o seu filho. Quem não fez as outras edições pode iniciar esta? Sim, claramente. Ou seja, este módulo foi pensado quer para aqueles que já fizeram as edições anteriores, uma das edições anteriores, e que agora, vindo a nova edição, vai encontrar novidade, claramente, ou seja, há aqui uma novidade, mas também quem vem pela primeira vez encontra o tal fio condutor, a tal estrutura base que ajude a que a pessoa se reveja nos conteúdos, nas celebrações, nas propostas que esta escola oferece e possa pôr em ordem a sua vida de oração. Se já a tem organizada, pois receberá sempre aqui mais estímulos para fortalecer, para estimular, para crescer. Se tem a vida de oração um pouco, às vezes, à frente e atrás, para, arranca, porque às vezes é muito comum, então aqui encontrará ajuda para organizar a sua vida de oração, a pôr numa perspectiva de crescimento e claramente fazer caminho. Sim. Porque toda a preparação da escola, além das aulas, também toda a equipa que está na organização e na realização desta atividade está muito disponível para depois ajudar pessoalmente as pessoas se têm dificuldades particulares. Então, seja no decorrer dos fins de semana em que está a decorrer a escola, mas também para além da escola, nós estamos também sempre disponíveis por um e-mail, por um telefonema, por um atendimento que se agenda e nós ajudaremos também cada pessoa a que, digamos, aplique a si própria toda a proposta que é esta Escola de Maria. Os módulos de cada ano são dados com que frequência? Nós tentamos organizá-los, distribuí-los ao longo do ano, portanto vamos ter em janeiro, fevereiro, depois entra aí o ciclo da Páscoa, fica um bocadinho mais difícil. Nós depois saltamos para maio, novembro e janeiro de 2024. Entretanto, aqui pelo meio também teremos uma possibilidade de participar no retiro e na altura da Quaresma, que também é organizado dentro desta dinâmica da Escola de Oração. Portanto, tentamos estender no tempo. Aqui janeiro e fevereiro ficam um bocadinho mais juntos, tem a ver com a logística da Domus Carmeli, que é onde realizamos esta atividade, mas tentamos também dar espaço, tempo, também damos sugestões sempre de alguma leitura, definimos metas para que as pessoas possam, digamos, há propostas de trabalho entre cada módulo para que as pessoas possam também exercitar aquilo que escutaram e preparar-se para a etapa seguinte. Então, o ideal é que as pessoas façam todos os módulos. Sim, o ideal é claramente, uma vez que toda a escola tem uma unidade, ou seja, estes 5 módulos, eles estão estruturados e encadeados entre si, o ideal é que a pessoa possa fazer os 5 módulos. Mas, se fizer algum, ele também tem alguma autonomia e às vezes as pessoas perguntam-nos, olha, já que me conhece, nós conhecemos a pessoa, já às vezes de outras atividades, o que é que me sugere? Eu poderia apenas fazer um módulo 2, tenho a vida ocupada, não consigo fazer muitos. O que é que me sugere? E então eu digo, olha, para si, se calhar sugeria fazer este, ou este e este. Ou seja, pode-se às vezes, a pessoa pode não os fazer todos, mas o ideal é claramente que os possa fazer todos. Até porque abrimos sempre a possibilidade da participação presencial, que é sempre ideal, estar presente, mas também há a possibilidade da pessoa se inscrever e participar online, em direto, ou seja, online, ou seja, em simultâneo, mas depois também ainda há a possibilidade de as pessoas poderem rever os conteúdos a posteriori, ou seja, ficam gravados e nós também abrimos essa possibilidade. Então, tem várias possibilidades para que a pessoa possa participar em todos os módulos. Sim, exatamente, sim. Abrimos estas possibilidades todas, porque assim nós sabemos que às vezes a vida das pessoas nem sempre é fácil. E acontecem imprevistos também. Claro, e sobretudo se vêm exclusivamente para participar presencialmente, torna-se um pouco mais fácil. Nós sabemos, estando em casa, é o filho que chama, é o bebê que chora, é um imprevisto qualquer e, portanto, nem sempre conseguem com toda a regularidade. E então fica sempre essa possibilidade de visualizarem a gravação num outro momento. Como é que vocês escolhem os temas de cada edição? Ou seja,
nós seguimos muito, quer os mestres Teresa de Jesus e João da Cruz. E, sobretudo, Santa Teresa organiza muito a vida espiritual e orante em 7 etapas. Ela tem as 7 moradas do seu castelo interior. João da Cruz também dá muitos contributos para a definição de um itinerário. E então nós inspiramos-nos aí claramente, ou seja, a nossa inspiração, a nossa principal fonte, além do Evangelho, como é óbvio, são os ensinamentos de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. E então, a partir daí, estruturamos este itinerário e vamos nos inspirando aí e agora, neste caso de Maria, fomos buscar alguns quadros evangélicos, algumas passagens evangélicas da vida de Maria que nos ajudassem a olhar para este itinerário de oração exatamente com um sentido gradual, progressivo. E a Virgem Maria oferece-nos essa possibilidade, porque também ela lança muita luz sobre cada etapa da vida de oração. Claro que a Virgem Maria, ela era a Imaculada, ela era aquela que viveu sempre em alto estado de união com Deus, em alto estado de contemplação. A Virgem Maria não precisou de fazer o percurso que nós fazemos. Mas mesmo a Virgem Maria, como diz o Concílio Vaticano II, ela também fez a sua peregrinação, ou seja, o seu itinerário. Porque ainda que se esteja nos estádios mais elevados da vida espiritual, sempre se pode crescer. Ou seja, nunca se para na vida espiritual, ou seja, na relação de amor com as pessoas, com Deus, sempre se pode crescer. E também a Virgem Maria fez o seu processo de crescimento. Claro, partiu de uma etapa completamente diferente da nossa, porque ela foi a pré-redimida, não é? A primeira redimida, e, portanto, nós andamos muito mais cá por baixo, mas a Virgem Maria, para cada etapa, ela é muito iluminadora para este caminho. Podemos dizer até que a vida espiritual é uma constante ascese. Sim, a vida espiritual tem muita ascese, mas também tem muita mística. Sim. Ou seja, que são, digamos, os 2 grandes polos clássicos da nossa vida espiritual. A ascese prende sempre com o esforço que nós temos que fazer, e é verdade, tem que haver sempre esforço, disciplina, decisão, determinação, definir um tempo, definir um lugar, definir o tempo que queremos dedicar à relação com Deus, ou seja, isso tem a ver com a ascese, o trabalho com as virtudes, ou seja, há sempre aqui uma ascese. Mas nós gostamos muito de pegar e de começar mais pela mística. Sim. Ou seja, a mística tem a ver sempre com o grande enamoramento que nós temos, com a proposta que Deus nos faz de viver uma relação intensa de amor com Ele, de viver este mais alto estado, que é a união de amor com Deus. Ou seja, então, se nós olharmos para a meta, então nós depois encontramos motivações, razões para fazermos a ascese. Portanto, quando nós olhamos para a meta, nós estamos a colocar mais o acento na dimensão teologal, mística. E então, olhando para a meta, para aquilo a que o Senhor nos chama, então nós encontramos força para nos determinarmos, então sim, para fazermos a ascese, para podermos fazer caminho. De outra forma, não se faz caminho na vida espiritual sem ascese. Não se faz. Padre Joaquim, as edições anteriores, os módulos das edições dos anos anteriores, as pessoas ainda podem ter acesso, ainda podem vê-los? Sim, ainda estão, ou seja, ainda estão online, as pessoas ainda podem aceder. Os alunos que frequentaram, e foram várias dezenas, várias centenas, que frequentaram as edições anteriores, nós sabemos que eles, de vez em quando, eles ainda estão com acesso, porque fizeram a inscrição e continuam ainda com acesso, nós ainda mantemos essa possibilidade que possam aceder, e eles vão revendo algumas aulas, sobretudo algumas aulas que eles sentem que lhes tocaram muito, que às vezes são mais densas e por isso precisam de escutar uma vez e outra e outra. Sim, e isso é possível. Na edição deste ano, o que somos propostos a estudar? Para este ano, claramente, o que vai ser importante vai ser nós fixarmos-nos
em todas as passagens evangélicas, bíblicas, referentes à Virgem Maria. Vai ser importante nós também irmos ao magistério da Igreja, o que é que a Igreja nos diz sobre a pessoa de Maria. Vai ser importante ir aos padres da Igreja, aos grandes santos que são predominantemente marianos. Nós sabemos que existem na vida da Igreja alguns santos que deixaram a marca, por exemplo, um São Bernardo, um São Luís Maria Grignon de Montfort, depois, agora mais recentemente, São João Paulo II, são santos profundamente marianos. E claramente nós, numa escola de Maria, teremos que beber também a estes santos e, portanto, conhecê-los e abeirar-se destas figuras será importante. Depois, há toda uma pedagogia, e aqui, se quisermos, a pedagogia é muito dada pelos mestres do Carmelo. Uma coisa é nós termos os conteúdos sobre grande reflexão sobre Nossa Senhora, grandes conteúdos de Mariologia, uma coisa é isso. Outra coisa é depois encontrar uma pedagogia, uma forma muito concreta de ajudar os cristãos a fazerem um percurso espiritual ajudados por Maria. Como é que Maria entra na vida de qualquer cristão e como é que ela pode ser verdadeiramente mestra, mistagoga, pedagoga, neste caminho da relação com Deus. E aqui é verdade que uma Santa Teresa e um São João da Cruz ajudam imenso, porque dão esta pedagogia que é um carisma específico também destes santos da Igreja. De que forma é que ao longo de todo o percurso a Mãe de Jesus vai ser nossa mestra e mistagoga na relação com Deus Pai? Sei que se calhar temos que ir ao curso para saber um bocadinho mais, mas pode-nos abrir um bocadinho? Sim, ou seja, nós podemos ler todos os mistérios da vida de Jesus à luz dos olhos e do coração de Maria. Uma boa parte dos mistérios da vida de Jesus tiveram a presença de Maria, ou seja, Maria esteve presente. Maria está presente naturalmente na encarnação, em que Jesus se faz carne. Maria está presente na visitação, em que Maria já é como que o primeiro sacrário vivo da história, que leva Jesus até à sua prima Isabel. Depois vem a vida escondida em Nazaré. Maria está presente a acompanhar Jesus, a vê-lo crescer. Portanto, toda a relação que Maria foi construindo com Jesus é para nós, ou seja, põe-nos a pensar como é que eu, a exemplo de Maria, me posso relacionar com Jesus. Como é que eu sou também, de certa forma, um sacrário. Ou seja, eu também todos os dias comungo, todos os dias vou à Eucaristia. O Jesus que eu recebo na Eucaristia não é menos Jesus do que aquele que a Virgem Maria levava no seu seio. Então, eu, por exemplo, posso comungar todos os dias na Eucaristia, exatamente tentando pedir a Maria que me dê os seus sentimentos, que me dê os seus desejos, que me dê o seu coração, que me dê a sua pureza, para que eu comungue bem. Ou seja, repare, o mistério da Eucaristia vivido com os olhos de Maria, com o coração de Maria, com os ensinamentos de Maria, ganha aqui uma outra dimensão. Depois a vida pública, toda a vida pública de Jesus, várias vezes Maria se faz presente, desde as bodas de Canaã, até depois vários momentos da vida pública, até aparecer junto à cruz e depois aparecer na Igreja Nascente. Portanto, a Virgem Maria, apesar dos evangelhos falarem relativamente pouco de Maria, falam o suficiente, eles dizem-nos claramente como a Virgem esteve tão presente na vida de Jesus. Ora, então, se nós convidarmos Maria a entrar na nossa vida, se nós a elegermos como nossa mestra, se nós a elegermos, entre aspas, como nossa diretora espiritual, ou seja, pedir a Maria que nos ensine a ser bons discípulos, bons cristãos, bons orantes. Se pedirmos a Maria e se a conhecermos cada vez mais, é isto que esta escola pretende oferecer, que nós conheçamos cada vez mais Maria, não apenas de uma forma teórica, que também haverá teoria, mas mais importante vai ser trazer grandes experiências de homens e mulheres
que se deixaram conduzir por Maria e chegaram tão longe na vida espiritual. Ou seja, foram capazes de viver de forma tão intensa, tão bonita, tão encantadora os mistérios da vida de Jesus. E por isso se tornaram tão próximos de Jesus. Portanto, esta escola vai convidar Maria que nos conduza pela mão ao longo de cada etapa e que, sobretudo, nos centre na Eucaristia. Porque a Eucaristia é a oração por excelência. Sim. São João Paulo II disse que a Virgem Maria é a mulher eucarística. Então, se a Virgem Maria é a mulher eucarística, ela vai nos ensinar mais do que ninguém como celebrar a Eucaristia, como sermos Eucaristia, como receber Jesus na Eucaristia. Mas mesmo a forma de nós olharmos para a Eucaristia e de olharmos para Maria, por exemplo, se pensarmos nas primeiras etapas, pensando em Maria, por exemplo, nós podemos ter devoção, como às vezes dizemos, à Virgem Maria, Nossa Senhora, podemos ter um conjunto de orações que nos dizem que nós temos uma relação com Maria, mas pode ser uma relação muito ainda exteriorizada, ou seja, de cumprir um conjunto de ritos e pronto, e achar que está tudo. Isto é uma coisa. Outra coisa é nós deixarmos que Maria entre dentro de nós e que nós entremos dentro dela, que nós entremos no seu coração imaculado, que nos deixemos amar de tal maneira pela Virgem Mãe que nos sintamos verdadeiramente filhos. Isto já é outra coisa, que depois, se nós nos sentirmos verdadeiramente filhos de Maria, imersos no seu coração, então toda a nossa vida vai ser muito moldada pelo seu coração, pela forma como ela se relacionava com Jesus. Então, também a nossa relação com Maria passa por várias etapas, exatamente como na Eucaristia, porque uma coisa é nós termos devoção à Eucaristia, uma exposição ao Santíssimo, ou quando entramos numa igreja e nos recolhemos os minutos diante do sacrário, tudo isso diz do nosso amor, sim, da nossa adoração a Jesus, Eucaristia. Mas nós podemos ir muito mais longe. E a doutrina da Igreja e todo o magistério da Igreja convida-nos a ir mais longe, que é, então, nós podemos celebrar a Eucaristia, adorar Jesus a Eucaristia, mas reconhecermos que Ele é uma presença dentro de nós. Que este Jesus que nós comungamos, a exemplo de Maria, está chamado a ser interiorizado. De tal forma que onde eu estiver, por onde eu andar, eu levo Jesus à Eucaristia. Ora, quando eu chegar a esta consciência de que onde eu andar, eu levo Jesus à Eucaristia, eu sou uma presença viva dele, eu sou como a Virgem Maria que vai a caminhar pelas montanhas em direção à casa da sua prima Isabel. Então, se eu tomar consciência disto, é outra coisa. É outra forma de viver a Eucaristia. Já não é um cumprimento ritual, externo, que também é bom e por aí começa, mas já tem um outro sabor. Sentido. Portanto, há aqui todo um percurso que está subjacente a esta escola e que nós vamos tentar trabalhar da melhor forma com as pessoas que nos acompanham nesta empresa. Podemos dizer que, no fundo, é assumir aquilo que Jesus disse na cruz para João e para Maria: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Uhum. É assumir e viver esse relacionamento de filhos e assumir Maria como nossa mãe. Exatamente, Sandra. Há duas figuras evangélicas que para nós são um modelo, que são São José e São João. Quando no anúncio que o anjo fez a José, não temas receber Maria, tua esposa, quando ela se gerou a fruto do Espírito, termina a passagem dizendo que José recebeu Maria em sua casa. Pronto, primeiro exemplo, um homem que recebe Maria em sua casa. A receber em sua casa, é receber na sua intimidade, é receber no seu coração, é deixar-se influenciar, afetar, sim, por esta presença.
José é para nós um grande modelo, uma grande referência. E o outro é aquilo que a Sandra estava a dizer, é João junto à cruz. A passagem diz exatamente algo semelhante, apesar de serem evangelhos diferentes. Também, quando Jesus diz, filho, eis a tua mãe, depois disse-nos que João a recebeu em sua casa. Portanto, João também é este modelo de quem recebe Maria em sua casa. Para quê? Para ser bom discípulo. Portanto, eu atrever-me a dizer que é impossível ser bom discípulo de Jesus se não recebermos Maria em nossa casa, com tudo aquilo que significa a casa. Sim. Não é uma casa apenas física, mas é toda uma vida que se deixa modelar, que se deixa formar à imagem de Maria, que é a discípula perfeita. Portanto, a discípula perfeita é Maria. João era o discípulo amado, mas a discípula perfeita era Maria. E, portanto, recebendo Maria em sua casa, João ainda aperfeiçoou o seu discipulado, o seu seguimento de Jesus. Ora, nós estejamos em que etapas estivermos da nossa vida espiritual, do nosso caminho, recebendo Maria, assim, de braços abertos, como fez José e como fez João, então nós ainda podemos caminhar muito mais. E depois é muito bonito como nós vemos a Virgem Maria, depois já da paixão e da morte de Jesus, a Virgem Maria aparece a reunir os discípulos. Ou seja, a Virgem Maria tem aqui uma função agregadora. E então aqui podemos falar, por exemplo, do ser comunidade. Nós somos verdadeiramente comunidade, seja a comunidade, a família, que é uma comunidade, seja a paróquia, seja a comunidade religiosa, seja a igreja no seu todo. Nós somos comunidade, muito convocados por Maria. Claro que Maria não nos quer apenas para si. Maria conduz-nos sempre a Jesus e prepara-nos sempre para receber Jesus em maior abundância, que Ele tenha uma preponderância maior na nossa vida. Pois é, chegamos ao fim da primeira parte. Acredito que já se queira inscrever aqui na Escola de Maria. Mas vamos conhecer mais um bocadinho na segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é Escola de Maria, em que tenho aqui o Padre Joaquim, que é carmelita descalço, que nos veio falar sobre esta caminhada, este, digamos, curso que é a Escola de Maria. Mas antes de continuarmos a falar sobre esta temática, vamos ver uma peça, que é a primeira Escola de Maria, Domus Carmeli, Fátima, de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Vamos ver.
Está aqui uma breve apresentação daquilo que vai ser esta Escola de Maria, para que você em casa possa inscrever-se mesmo nesta grande caminhada com Maria e entrar verdadeiramente nesta grande escola que é para a vida toda, não é, Padre? E claramente a experiência que nos tem sido partilhada das pessoas que têm frequentado esta escola, tem sido desde jovens, a consagrados, casais, adultos, profissionais de diferentes áreas, todos eles nos têm dito o quanto lhes tem ajudado. Que uma coisa era rezarem, celebrarem a sua fé antes da escola de oração e depois da escola de oração. Os testemunhos têm sido muito bonitos, por isso é que também nos têm dado ânimo para nós agora apresentarmos esta proposta. Como podem imaginar, há aqui muito trabalho por trás, de reflexão, de oração, também nos apoiarmos noutras pessoas que nos ajudem a fazer a estruturar esta escola com unidade e com um certo encadeamento, porque não são apenas conteúdos que atiramos para aqui, não, há aqui claramente uma unidade interna. Padre Joaquim, fale-nos então do programa, das temáticas que vão ser abordadas ao longo desta escola. Muito bem, e eu posso sim apresentar, se visitarem depois o site escola-de-oração.pt, lá encontram muitos pormenores mais, mas claramente esta escola faz aqui um itinerário, sobretudo os 4 módulos, depois o 5º é um bocadinho autónomo, mas os 4 módulos têm aqui um encadeamento. No primeiro módulo, o primeiro fim de semana, já em janeiro de 2023, é intitulado Eis-me aqui. Porquê? Porque recorda esta expressão de Maria, o Fiat Maria, eis a serva do Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim. Porque toda a vida, a nossa vida desde o batismo, ou é um sim ao Senhor, ou é um dizer eis-me aqui, ou então, quer dizer, se nós não nos pomos nas mãos de Deus, não há este ato de confiança e de abandono, mas esta é a condição para fazer qualquer caminho. Eis-me aqui. E depois o Senhor encarrega-se e, como fez na vida de Maria, fez aquilo que ela esperava e aquilo que ela não esperava, mas sem darmos este sim ao Senhor, não há caminho possível. Depois, no segundo módulo, a expressão que fomos escolher é da visitação que Maria pôs a caminho. Para que olhemos para a vida do cristão como um caminho contínuo, ou seja, a Virgem Maria esteve sempre a sair daquilo que já tinha conquistado, daquilo que já tinha consciência e sempre aceitou sair de si própria para se abrir à surpresa de Deus. E a vida espiritual é uma alegria porque é uma surpresa constante. A vida espiritual está cheia de surpresas. É verdade que algumas, a maior parte, são gozosas, mas também há algumas, ou às vezes muitas, dolorosas. Sim. Mas não deixam de ser oportunidades de crescimento. E a Virgem Maria ensina-nos isto. Quando nós nos pomos a caminho, aceitamos ir mais à frente, desinstalarmos-nos daquilo que já sabemos acerca de Deus, daquilo que já fazemos, ou seja, aceitamos dar um passo em frente, então nós colocamos-nos num processo de crescimento humano, porque este caminho não é apenas espiritual, desencarnado, humano, é muito humano. Quem faz a escola de oração, quem faz este caminho com Maria, depois a forma como se relaciona com os seus vai mudar muito e para melhor. Sim. Posso garantir. Depois vem um terceiro momento, ou seja, o terceiro módulo, que será depois em maio, está intitulado De Mãe a Discípula. O grande privilégio de Maria, e também o primeiro dogma que a Igreja definiu acerca de Maria, foi o da maternidade. Maria como Mãe de Deus. E este é o grande privilégio de Maria, ser mãe do Filho de Deus é um privilégio único. Mas, ao longo da sua vida, a Virgem Maria foi desafiada a não ser apenas mãe de Jesus, mas ser discípula de Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E Jesus diz, e quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, a Virgem Maria, a convite de Jesus, vai ter que fazer este caminho como todo discípulo.
que é interiorizar ainda mais a palavra e pô-la em prática. Então, Maria vai seguir Jesus. Maria vai seguir Jesus. E, portanto, a condição de discípula é algo que para nós é imitável, não é? Sim. O privilégio de ser mãe de Jesus é um privilégio único, mas ser discípulos é para todos. E a Virgem Maria ensina-nos a ser discípulos. Então, a Virgem Maria, como que deixa os laços de sangue na relação com Jesus, porque já não é apenas a mãe de Jesus, mas aqui vai-se investir nos laços espirituais, nos laços da fé, que é ser discípula. A relação mestre-discípulo é uma relação espiritual, é uma relação de fé. E a Virgem Maria também vai ter que fazer este caminho da fé. Como já dissemos, sempre a partir de um estádio, enfim, que é único, que é singular na vida de Maria. Depois aparece aqui o quarto módulo, que é como que o coroar do percurso que Maria fez. Maria disse o seu sim, Maria pôs-se a caminho, depois Jesus pediu-lhe que ela, além de mãe, também fosse discípula, e Maria aceitou esta condição de discípula, e então tornou-se uma mulher fecunda. Ou seja, uma mulher que gera vida. Uma mulher que já não é apenas mãe de Jesus, mas é mãe de discípulos, é mãe da Igreja. Ou seja, esta dimensão da maternidade, que num primeiro momento podíamos olhar esta maternidade em relação a Jesus, vai alargar-se. A vida de Maria dilatou-se. O seu coração alargou-se ainda mais ao ponto de poder ser mãe de discípulos. Portanto, é este caminho que nós iremos fazer. Portanto, que é para este caminho que nós caminhamos todos. Ou seja, nós, no nosso batismo, dissemos o nosso sim, depois vamos renovando noutros sacramentos, o da confirmação, o da Eucaristia, quando fazemos uma opção de vida pelo casamento, vida consagrada, sim, vida sacerdotal. Estamos sempre a renovar o nosso sim, a dizer sim ao Senhor. São diferentes formas de dizer sim. Mas depois também o dizemos todos os dias, quando acordarmos ao Senhor, que se faça em mim o que tu quiseres, que este dia seja o teu dia. Portanto, estamos constantemente a dar um sim. Isto é o que Maria fez e é o que nós estamos chamados a fazer. Depois, pôr-me sempre a caminho. A vida traz-nos sempre tantos desafios. Também quando nos levantamos não sabemos muitas vezes como é que vai ser o nosso dia. Nós podemos programar. Nós programamos algumas coisas, mas a maior parte são-nos dadas. A maior parte não acontece e ainda bem que não acontece. Sim, ou seja, porque a vida realmente não tem monotonia. E Maria esteve nesta atitude. Quando vem o anjo diz: José, toma Maria tua esposa e o menino e foge para o Egito. Ou seja, e Maria vai, ou seja, surpresas constantes, umas gozosas, outras dolorosas. Depois, constantemente, nós estamos chamados a passar na nossa vida espiritual. Nós vamos trabalhar isto muito bem na escola, que é desde uma dimensão sensitiva para uma dimensão espiritual, que é isto de passar de mãe a discípula. Ou seja, nós podemos rezar e frequentar os sacramentos, ter a vida da fé, porque nos é agradável, porque é saboroso, sim, porque os cânticos são bonitos na Eucaristia, porque o padre fala muito bem, ou porque gosto muito de estar em silêncio, relaxa-me. Ou seja, nós podemos muitas vezes viver a nossa vida espiritual porque nos é agradável aos sentidos. Digamos, esta é a dimensão mais sensitiva da nossa vida, que é uma dimensão que também é importante, mas a vida da fé pede-nos ir mais além, que é passar uma dimensão espiritual, que é já dar um sim ao Senhor, independentemente de ser agradável ou não. Eu vou à Eucaristia, não é porque se os cânticos são agradáveis, se a igreja está quente ou está fria, se o padre fala bem ou não. Eu vou à Eucaristia porque ali está Jesus que me espera. Ali está Jesus que quer fazer comunhão comigo. Independentemente das condições. Claro que eu sou sempre humano, eu nunca vou tornar-me um anjinho, sou sempre humano e sou sensível, sim, ao belo, ao estético, também litúrgico. Mas eu tenho que ir para além dessa dimensão. Tenho que ir para além dessa dimensão. E eu vou, sobretudo, porque Jesus me espera, porque Ele quer estreitar os laços da amizade comigo, Ele quer
fazer comunhão comigo, Ele quer que eu seja um outro Cristo na minha vida e, portanto, isto é outra coisa. Isto é passar claramente da condição sensitiva para a condição mais espiritual. De mãe, dimensão afetiva, humana, a discípula, dimensão espiritual. Depois, se a nossa vida for assim, ela realmente torna-se fecunda, ou torna-se santa, se quisermos. Ou seja, a santidade de vida é a fecundidade de vida. É quando nós geramos vida à nossa volta. Quando as pessoas gostam de estar connosco, não porque nós contamos uma anedota, mas gostam de estar connosco porque somos pessoas de Deus, pessoas cheias de Deus, que temos sempre um conselho sábio, que é amadurecido na oração, amadurecido na meditação das Escrituras. Então, a nossa vida torna-se claramente fecunda, seja no escondimento, enquanto rezamos, como a vida oculta em Nazaré, seja na vida pública, quando temos que dar a cara, quando temos que dar um testemunho, quando temos que tomar a palavra e a reafirmar a nossa fé. Ou seja, nós estamos sempre a ser fecundos. Este é o nosso caminho. Portanto, nós tentamos ir buscar a passagens evangélicas da vida de Maria e ver que aqui está o nosso caminho de crescimento como cristãos. Depois tem o 5º módulo, que será já em janeiro de 2024, apresenta-nos Maria, Mãe da Igreja, que é exatamente remeter para a dimensão eclesial. Porque nós tanto podíamos falar da dimensão da Igreja no início, porque a Igreja na nossa vida está no início, está-nos o sacramento, está-nos o batismo, está no início, mas quando nós fazemos um crescimento de maturação na fé, aí é que nós somos fecundos na vida da Igreja. Então, olhar para a Igreja como nosso espaço de santificação própria e dos demais. Aqui também olharemos para a presença de Maria nas diferentes vocações, no casamento, na família, na vida consagrada, na vida sacerdotal, como é que a Virgem Maria pode iluminar a vida de cada membro da Igreja. Quem vão ser os professores? Pois nós temos uma equipa alargada de professores, temos alguns deles, uma boa parte são da nossa ordem, são carmelitas, e depois temos um outro grande número de professores são da Universidade Católica, ou seja, tentamos ir buscar os melhores professores que dominam esta temática. Sim, claro. E então, quer do centro do Porto, quer de Lisboa, quer de Braga, nós convidamos alguns professores deste centro académico. Também o Sr. Reitor aqui do Santuário também dará a sua colaboração, a Irmã Ângela, ou seja, também vem algum colega nosso de Espanha que vem aqui também dar o seu contributo. Pronto, a equipa de professores é uma equipa alargada, sim, exatamente para também fazer a escola rica. Tentamos dar diretrizes aos professores para que eles encaixem o seu contributo dentro desta unidade que já falamos, mas também queremos trazer diferentes sensibilidades e, em geral, os professores que vêm, também eles são grandes divulgadores desta iniciativa, porque também eles muitas vezes se admiram da unidade e do contributo tão importante que esta escola pode dar. Sim. Fala-nos da importância do retiro no fim da formação. Pronto, nós, mesmo durante cada módulo, nós investimos muito nos momentos orantes. Além da Eucaristia, também na oração de laudos, a oração de vésperas, há um momento às vezes mais artístico, também há as vigílias. Ou seja, nós cuidamos muito da oração. Não podia ser de outra forma, claro. É uma escola de oração, cuidamos muito dos momentos de oração. Também ajudamos muito a que as pessoas valorizem a oração silenciosa. Não apenas a oração da palavra, mas uma oração mais de sabor, contemplativo. Mas, como achamos que cada módulo, a escola está sobretudo pensada para valorizar a dimensão formativa, então temos também um retiro, para que aí sim se possa rezar mais. Aí possamos pôr em prática, em comunidade, em grupo, tudo quanto fomos ensinando. Porque nós tentamos sempre fazer pequenos workshops em que as pessoas possam ver, olha, isto faça assim, em concreto. Para que não fique tudo assim muito no abstrato. Olha, em concreto, isto pode-se fazer assim. Também convidámos às vezes algumas pessoas que frequentaram as edições anteriores
anteriores que venham dar testemunho. Olha, digam-nos o que é que testemunhem a estas pessoas, como é que a escola vos ajudou em concreto, o que é que mudou na vossa vida, como é que começaram a rezar, o que é que sofreu transformação. Ou seja, para que as coisas sejam mais aterradas possível e não fiquem no teórico, no abstrato. E quando é que começam as aulas? Pois nós temos já as primeiras aulas começam no dia 20 de janeiro, ou seja, aí 20 a 22 esse primeiro fim de semana, aí damos abertura a esta edição da Escola de Oração com Maria como nossa mãe, nossa mestra, e portanto aí será o grande dia de inauguração e depois vamos por aí adiante. Sim. Depois todo o calendário, pronto, janeiro, fevereiro, maio, novembro e janeiro do ano seguinte. Inscrições? As inscrições estão abertas, estão a decorrer, portanto, ainda vão a tempo de se inscreverem. Portanto, podem aceder ao site, que é a melhor forma de ali terem mais informações, além daquelas que eu aqui já fui apresentando. Há muitas mais informações, que também há um pequeno texto sobre cada aula, para que as pessoas aí, lendo esses textos, percebam para onde é que vai a orientação da respectiva aula. E as inscrições também está no e-mail próprio lá no site, que é pastoral@domoscaramelli.net. Aí tem um e-mail, é só mandar os seus dados ou então ir ao formulário que também está disponível e aí fazer a sua inscrição. Pode ser, como já dissemos, presencial, pode ser online, pode ser um misto de presencial e online. Há pessoas que vão a alguns módulos e não podem ir a todos, então uns seguem presencialmente e outros online, ou seja, damos esta variedade de possibilidades. Padre Joaquim, o nosso programa chegou mesmo ao fim, uma mensagem final para quem está lá em casa. Pois, em relação à Escola de Maria, é que aproveitem esta oportunidade, a Igreja tem outras, mas esta é claramente uma proposta, passe aqui uma certa vaidade, um certo orgulho, é uma proposta muito bem estruturada, foi pensada por pessoas que rezam e foi pensada também por pessoas que dominam esta área da Mariologia. Portanto, que aproveitem. Mesmo que não aproveitem, a minha mensagem é que façam caminho espiritual, façam caminho de oração, rezem, ponham-se a fazer caminho, porque sem cuidar esta dimensão espiritual, orante, tudo demais que existe na vida da Igreja é importante, mas se lhe faltar a alma, tudo vai secando. Portanto, oração como a grande alma da vida da Igreja, da vida do cristão. Padre Joaquim, muito obrigada pela sua presença. Obrigado eu, disponham sempre, também bom trabalho, boa missão para vocês, está bem? E você que está aí em casa, participe nesta Escola de Maria, acho que vale a pena porque ela é formadora por excelência, então que nós possamos inscrever-nos nesta escola e participar para que ela possa transformar as nossas vidas. Monsenhor Jonas Javip dizia que na Canção Nova é ela quem tudo fez e faz, e nada se faz sem a sua comparticipação. Que assim, ao entrar nesta escola, você possa, então, deixar que Maria verdadeiramente faça na sua vida e aproxime de Jesus. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.